Queridos, por favor, abra sua Bíblia em Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53, vamos ler o versículo de número 5. Quando você encontrar, dê um glória a Deus bem forte. Se possível, por alguns segundos, se coloque sobre os seus pés. Isaías capítulo 53, versículo 5, podemos ler? Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Vamos ler mais uma vez. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Pai, nós te damos graça. Só estamos aqui por causa do teu sacrifício. Só estamos aqui pelo alto preço que o Senhor pagou na cruz por nós, e nós te louvamos por isso. Fala conosco nessa noite. Fala conosco, meu Pai, pois precisamos ouvir a tua voz, no nome de Jesus. E todos digam: podemos se sentar. Queridos, a palavra salvar no Novo Testamento, ela vem do grego sozo, e ela tem apenas um significado. A palavra sozo, ela só tem um significado apenas, que é salvar uma pessoa da morte. Eu estava lendo um livro de Daniel Pecota, uma teologia sistemática de Stanley Orton, e ele falava dessa forma. Ele falava que a cruz, ela não foi apenas uma escolha de Deus. Não. Deus não apenas escolheu a cruz. Deus apenas não escolheu o caminho, mas Ele preparou a cruz. Então, com todas as referências veterotestamentária, neotestamentária, nós podemos afirmar: a cruz não foi um acidente, a cruz não foi uma sorte, a cruz não foi um plano B, a cruz foi uma providência de Deus para a humanidade. Deus não trabalha com sorte, Deus não trabalha com hipótese, Deus não trabalha com conjecturas. Deus sempre tem um plano. E você e eu, nós não estamos aqui porque nós somos sortudos. Não. Nós não estamos aqui porque foi um acidente. Nós não estamos aqui porque nós somos melhores ou piores do que alguém. Nós não estamos aqui por causa do nosso diploma. Nós não estamos aqui por causa da nossa capacidade teológica, por causa da nossa capacidade de educação. Não. Nós estamos aqui porque nós fazemos parte de um plano. Um plano que Ele desenvolveu, e não foi agora. E deixa eu te falar, não foi há quase 2000 anos atrás. Há quase 2000 anos atrás, alguém pagou o preço por nós, para que nós pudéssemos adorar. Há quase 2000 anos atrás, alguém pagou o preço para que nós pudéssemos viver. Há quase 2000 anos atrás, alguém foi partido como se fosse um pão, para que nós pudéssemos ter vida. Mas não foi pelos nossos méritos, não foi por mérito nenhum nosso, foi para a glória dEle. O plano do Senhor consiste apenas no retorno, o retorno da humanidade para servi-lo. Em Gênesis 3, nós vamos ver que Deus dá ordem ao homem. Deus dá uma ordem ao homem. Olha, você pode comer qualquer coisa aqui, pode comer qualquer árvore, mas do fruto do conhecimento do bem e do mal você não come. Mas o homem cedeu. Ele cedeu à tentação dos seus olhos.
Ele desobedeceu. E repara só, Adão estava no Éden, Adão não estava no lugar onde ele era pressado, pressionado, não. Adão estava no paraíso. Decisões se remetem não ao lugar que estamos, mas às nossas escolhas. Jesus estava no Getsemane, e ontem o João pregou sobre isso, que Getsemane é um lugar de prensa, um lugar de pressão, mas Jesus se manteve firme, Adão resolveu cair. Adão caiu no Éden, Cristo se manteve fiel no Getsemane. Mas ao tomar essa decisão, Adão não pecou sozinho, ele não apenas pecou assim, ele arrastou a humanidade com ele. Ele arrastou, ele derruba e prejudica toda a humanidade com ele. A decisão de Adão nos prejudica e prejudica quem vai vir depois dele. Um homem criado para estar próximo de Deus, para contemplar, criado para caminhar junto, agora o seu pecado o separa de Deus. Mas não é só isso. Se nós lermos o versículo 7 de Gênesis 3:7, Adão, ao comer do fruto, ele olha para si e ele descobre, ele vê que ele está nu. Semana passada, domingo passado, eu preguei sobre a inocência nos olhos. O pecado, ele tira a inocência dos olhos. Adão, ao pecar, descobre a sua nudez. O pecado revela a nudez espiritual de alguém. É isso que ele faz. O pecado expõe a nudez espiritual do homem. Os olhos de Adão não tinham maldade, mas quando ele peca, ele descobre a sua nudez. Agora separado, agora nu, totalmente exposto. E Deus vai analisar a situação. Deus vai olhar para a sua criação. Deus vai olhar para o homem separado. Mas ele já tem tudo sob controle. Nada escapa aos olhos dele. Então ele vai olhar para o homem, vai olhar para a nudez do homem, vai olhar para a nudez que o pecado deu ao homem, e ele vai falar: eu tenho um plano. Pode deixar que eu tenho um plano. E Deus vai pregar a primeira mensagem do Evangelho. Quem vai pregar não vai ser Jesus, não vai ser João Batista, não vai ser Paulo. A primeira mensagem do Evangelho, quem vai pregar é Deus. Quando ele vira para a serpente, vai falar assim: olha, a descendência da mulher, você vai morder o calcanhar. Ele fala de Jesus, mas essa mesma descendência vai pisar na sua cabeça. Você vai morder o calcanhar, mas ele vai pisar em você. Só que nós temos mais um plano. E um homem estava nu, o homem estava exposto, o homem estava em pecado, e agora longe de Deus. Mas o que Deus vai fazer? Deus vai pegar um animal, vai matar um animal, vai pegar a sua pele e vai cobrir o homem. Primeira parte do plano: eu preciso despir alguém para cobrir a nudez do homem. Eu preciso despir um inocente para cobrir a nudez de um homem, para cobrir a nudez da humanidade. E o tempo vai passar, e nós vamos ter em Gênesis 6 um homem chamado Noé. A terra vai crescer, a humanidade vai se multiplicar, e com ela vai se multiplicar a iniquidade. Com ela vai se multiplicar a humanidade, a iniquidade. E Deus vai olhar para a humanidade e vai falar assim: eu vou ter que acabar com tudo. A humanidade se afastou de mim de certa forma que eu vou ter que acabar com tudo. E Deus está olhando, e Deus procura, e Deus acha Noé. E a Bíblia vai falar que Deus vê graça em Noé.
E Deus vai chegar para Noé e vai falar assim: olha, Noé, a iniquidade está condenada, a iniquidade vai morrer, mas deixa eu te falar, eu tenho um plano. Eu tenho um plano, e o meu plano consiste em madeira. Então você vai fazer uma arca e vai botar sua família dentro, porque o plano de salvação consiste em madeira. E que Noé vai fazer? Noé vai obedecer. Por que Deus escolhe Noé? Por causa da obediência. Deus está procurando pessoas obedientes. E quando Ele encontra, Ele revela o plano. Quando Ele encontra, Ele revela o plano. Então Ele revela o plano para Noé. Olha, lá em Adão eu tenho um plano. Desde Adão eu tenho um plano. A primeira parte, eu preciso encobrir. Eu preciso despir o inocente para cobrir o pecado, para cobrir a nudez. A segunda coisa consiste em salvação. Eu preciso de madeira. Faz uma arca que eu vou te mostrar qual que é o meu plano. Então Noé entra na arca, entra a sua família. A humanidade condenada, a humanidade está acabada, a humanidade está morrendo, mas quem acredita na madeira está salvo. O plano que consiste a madeira está salvo. O plano que consiste a salvação está salvo. Noé creu no plano e ele está salvo. Noé creu no plano e ele e a sua família estão salvos. Aquele que crê no plano, ele não morre nunca. Tem duas coisas do plano. Preciso de espinho para cobrir a nudez. Preciso de madeira para salvação. E aí, nós vamos caminhar mais um pouco. E mais para frente, nós vamos ter agora na terra um homem chamado Abraão. E Abraão tem um filho chamado Isaac. E o Senhor vai pedir Isaac para Abraão. O Senhor vai olhar para Abraão e vai falar assim: Abraão, eu tenho um plano, mas eu preciso do seu filho. Sacrifica o menino. Pega o menino e oferece para mim o holocausto. Isaac já estava condenado. Isaac condenado à morte. Abraão sem pestanejar. Abraão sem falar nada. Abraão sem abrir a boca. Só pega o menino e vai seguir o plano. Mal sabia ele que aquele menino representava a humanidade, marcado para morrer por causa do pecado. Isaac já estava marcado para morrer. Isaac já estava condenado. E Abraão pega o menino. E olha que interessante, estava indo o menino e o velho. Lá vai o velho Abraão, subindo com o menino. E o menino está olhando e falou assim: olha pai, aqui está o fogo. Aqui está a lenha. Cadê o cordeiro? E o que Abraão vai falar? E o que Abraão vai falar? Meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Meu filho, Deus tem um plano. Eu não sei qual é o plano dele. A minha obrigação é só confiar. E aí Abraão vai subir, vai pegar o menino, vai pôr o menino no altar. O menino está condenado. O menino que representa a humanidade vai morrer. O menino que representa a humanidade vai sofrer ali, vai sofrer a dor da morte. Mas quando Abraão pega o cutelo, o menino condenado representando a humanidade, o que acontece? O anjo aparece e brada: Abraão, não toca no garoto não. Você, eu sei que me amas, só que eu só estou mostrando como vai ser o plano. E Abraão, quando ele levanta o olhar, ele vê um carneiro no meio no meio do arbusto. Para que se cumpra o plano, um inocente tem que morrer no lugar dele.
Para que se cumpra um plano, um inocente vai morrer no lugar de Isaac. Eu estou te mostrando o plano, eu vou apontar um plano para a humanidade, para que a humanidade vença, para que a humanidade viva, um inocente vai ter que morrer no lugar deles. E Abraão pega o cordeiro, bota o cordeiro, o inocente, que não tem nada a ver com nada, e sacrifica. Nós já temos um plano, o plano está sendo traçado. Alguém precisa se despir para cobrir o pecado. O plano de salvação consiste em madeira. E aquele que estava condenado, alguém vai morrer no lugar dele. Está tudo se apontando para o plano. E aí nós vamos andar mais um pouco na Bíblia, e nós vamos ver um homem chamado Moisés, que está no Egito. E ali a morte, ali já houve 9 pragas. 9 pragas já aconteceram. E a 10ª praga vai ser o espírito da morte que vai passar. E Deus vai falar com Moisés, é o seguinte, pega um cordeiro, imola o cordeiro. Se o cordeiro for grande, as famílias, juntem as famílias para comer, mas o sangue passa nos umbrais. Passa nos umbrais da porta o sangue. Deixa eu falar uma coisa para você, Moisés. Passa nos umbrais da porta o sangue, porque o espírito da morte vai passar. E para que o espírito da morte não entre nas suas casas, é necessário ver um derramamento de sangue. Tudo apontando para o plano. O espírito da morte vai passar, e quando o espírito da morte vê a marca do sangue, o espírito da morte não entra. Presta atenção, a morte pode até passar pela sua casa, mas quando vê a marca do sangue, ela vai passar direto, e não vai tocar na sua casa, não vai tocar no seu lar, não vai tocar na sua família, porque a sua casa está marcada com o sangue do plano. Deus desenha o plano. O plano agora está desenhado. E como é que se faz agora? Porque Adão pecou. Abraão também pecou. Noé se embriagou. E Moisés também pecou. Alguém precisa cumprir o plano. Então desce o filho para cumprir o plano. E o filho nasce numa manjedoura. E o filho cresce. O verbo cresce. E um dia pregando, João Batista avista ele. E um dia pregando, João Batista avista ele. E João Batista olha para ele e fala assim: olha, tá vendo aquele dali? Ele é o Cordeiro de Deus. Tá vendo aquele dali? Aquele dali tem um plano. E sabe qual é o plano dele? O plano dele é tirar o pecado do mundo. É para seguir ele, porque aquele que vem depois de mim, ele tem um plano. E que plano é esse? E que plano é esse? O plano sempre foi a cruz. O plano sempre foi a cruz. A cruz nunca foi um plano B. O plano sempre foi a cruz. Jesus vai ser preso. E João ontem ele fez uma pregação sensacional sobre o Getsemane. E ele falava sobre a resposta no silêncio. João falava sobre a resposta no silêncio. Quando o Senhor, lá em Lucas, capítulo 22, no versículo 42, o Senhor Jesus, ele vira para o Pai e fala assim: Pai, se preciso, passa de mim esse cálice.
Veja isso, se preciso, passa de mim esse cálice. Mas não houve uma resposta. E o Senhor vai continuar, contudo, não faça a minha vontade, mas seja feita a tua. E olha só, ao levantar, Jesus levanta como se nada tivesse acontecido, fortalecido. E sabe o que eu entendo disso aqui? Sabe que Deus falou comigo desse aqui? É o Senhor falando com ele assim: olha, pai, o Senhor Jesus falando com o pai: pai, possível, passa de mim esse cálice. Se possível for, eu não quero passar pela dor. Se possível for, eu estou com medo, eu estou angustiado, angustiado, a minha alma está angustiada. Se possível for, passa por mim esse cálice. Mas depois ele continua: mas eu sei. É como se o Senhor Jesus falasse com o pai: mas eu sei que nós temos um plano a seguir. E eu vou até o final com esse plano. E os soldados vão pegá-lo. E os soldados vão açoitá-lo. Você lembra como é a crucificação? A crucificação era a maneira mais cruel e brutal de se matar uma pessoa, principalmente um criminoso. A primeira coisa que se fazia era que ele era flagelado. E como se flagelava o criminoso? Se amarrava ele na corda, pegava algo chamado azarrogue ou flagelium, e que as pontas, tinha tiras de couro, com as pontas ou tinha alguma ponta de ferro, ou então ossos de carneiro, e o problema não era quando batia, o problema era quando voltava, porque a função daquele flagelium, a função daquele azarrogue, era expor a carne, era tirar a carne, para que o sangue caísse e diminuísse o tempo de vida do criminoso. Ao seguir pelo caminho até a crucificação, a pessoa ia com uma cruz horizontal, não ia com uma cruz vertical, porque a cruz, às vezes a haste vertical não se colocava, não conseguia colocar no lugar, então se pregava numa árvore que estivesse lá. Então ia com a haste vertical, horizontal, andando pelo caminho, e sendo flagelado ali pelo caminho. E sabe qual é o problema? Também o acusado ia com a sua acusação na mão, ia com o seu papel de acusação na mão. Jesus não carregou nenhum papel, porque a acusação era nossa. Ele era inocente. E quando se chegava lá, pendurava-se ele na cruz, pendurava-se a pessoa na cruz, arrancava as suas roupas, porque ele estava nu. Na realidade, ele fazia o caminho nu, desde o início até o final, e porque ele não conseguia, as próprias necessidades eram feitas pelo caminho, e ele ia apanhando ainda mais. Não se pendurava de forma alta, porque não se colocava a pessoa de forma muito alta, então se colocava ela no baixo, colocava algo nos seus pés, ou amarrava os braços, ou fincava com os pregos eram do tamanho de 11 a 20 centímetros, para ultrapassar o osso e a madeira. A morte era para a pessoa morrer aos poucos. Se ela tivesse sorte, ela morria de asfixia, então morria com poucas horas, mas a maioria morria de desidratação por causa do sangue que perdia. E não conseguia espantar as moscas por causa do sangue. Os cães ficavam mordendo seus pés. E ali tentando se segurar, tentando colocar alguma pressão, tentando colocar ele se segurar, e aí ia perdendo sangue, e como perdia sangue, ali a respiração ia aumentando para compensar o oxigênio que ia perdendo, e a cabeça ia doendo por causa do sangue que ia saindo, a cabeça ia doendo por causa do oxigênio que ia perdendo. O nosso Senhor morreu assim. Era para ter sido nós, mas o preço quem pagou foi Ele. A Bíblia vai falar lá em Lucas capítulo 22 também, que os soldados
deitaram sortes nas suas vestes, deixando ele nu, deixando ele exposto. Lembra da primeira parte do plano? O plano vai despir o inocente para cobrir o pecado do outro. Essa era a primeira parte do plano. A segunda parte do plano contém madeira. Ele foi morto no madeiro. A terceira parte do plano, ele foi colocado naquele lugar, no nosso lugar. Era para nós estarmos lá, mas quem esteve lá foi ele. E a quarta parte do plano, ele derramou todo o seu sangue, para que nós pudéssemos ter vida. Ele derramou todo o seu sangue para que nós pudéssemos ter vida. Agora está lá Jesus, despido, para que os nossos pecados fossem encobertos. Numa madeira, para que nós fugíssemos, ou corrêssemos, ou fôssemos livres da morte. No nosso lugar, para anular a nossa dívida. E sangrando, para que a morte não entre na nossa vida. E em João capítulo 19, no verso 30, ele vai falar: Pai, está consumado. O plano foi concretizado. Eu vim, eu me despi, eu fui pendurado, eu troquei de lugar, eu sangrei, o plano está consumado. E agora você e eu podemos adorar, agora você e eu podemos nos alegrar, agora você e eu podemos ter vida, porque Ele pagou o preço por nós. O plano foi cumprido. E para que o plano foi cumprido? Isaías 53, 5. Ele foi ferido por nossa causa. As nossas transgressões foram sobre ele. E o nosso castigo também foi sobre ele. E a pergunta é: eu tenho vivido para honrar esse plano? Porque a cruz sempre foi o plano. Eu tenho honrado esse plano com a minha vida. Eu tenho sido grato com a minha vida, o servindo. Porque o amor dele foi incondicional. O amor dele foi sem reservas. O amor dele foi entrega total a cada um de nós. Não foi um acidente, foi um plano. Foi um plano. Como é que eu termino essa mensagem? De duas formas. Foi pavimentado com o sangue dele as ruas para que eu passe, para que você passe. Nós temos honrado a Ele, nós temos caminhado nessas ruas pavimentadas com seu sangue, ou eu tenho servido do meu jeito? Às vezes a gente fala: eu sou grato ao Senhor, mas gratidão se demonstra com amor, se demonstra com honra. Para terminar, aconteceu essa semana, eu precisei viajar, e a minha filha mais velha ficou me esperando eu virar o carro, porque eu deixei ela na casa dos avós, e eu fiquei ali pensando o quanto eu gostaria, eu gostaria de proteger a minha filha em todos os momentos.
proteger ela da dor, de tudo. A gente que é pai, a gente quer isso. E sabe que Deus me disse? Eu não protegi o meu filho por amor a cada um de vocês. E o Senhor Jesus disse: eu não me protegi por amor a você. Ele não se protegeu para que nós pudéssemos ter vida. Então, qual é o meu convite a você nessa noite? É agradecer. Porque foi por esse preço, foi por causa desse preço, que agora nós podemos entrar na sua presença e o adorar. Nós podemos entrar na sua presença e o glorificar. É por causa desse preço que hoje nós temos liberdade para adorá-lo.